Fala pessoal, tudo bem? E um fungo mortal que está ameaçando milhões de pessoas na Ásia, Europa e Américas. Alerta estudo, tá? Eles falam que a questão da mudança climática vem alimentando uma espécie de fungo, tá? E está causando já baixas lá na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, o Reino Unido também está em alerta. Eu vou compartilhar aqui um pedaço do trecho da notícia para vocês e vou mostrar no X também alguns vídeos e informações sobre esse fato que vem acontecendo, tá? Vamos analisar junto aqui, ó, o que que diz aqui um fungo mortal chamado Aspergillus fumigatus pode em breve ameaçar milhões de pessoas na Ásia, Europa e Américas devido ao aumento das temperaturas e à baixa preparação antifúngica também, que não estão preparados. Isso aqui é uma imagem microscópica do fungo, né, que vem causando problemas já na Europa e na Ásia. É uma ameaça eminente, está tomando forma silenciosa em todos os continentes, impulsionado pelo aquecimento global e pela limitada preparação médica. Um estudo recém-publicado revelou que um fungo patogênico mortal, que é o Aspergillus fumigatus, pode em breve colocar milhões de pessoas em perigo. Olha esse trecho. Milhões de pessoas em perigo na Ásia, Europa e América. O patógeno, comumente encontrado em matéria orgânica como compostos, está emergindo com uma série de problemas de saúde devido à sua capacidade de prosperar em temperaturas mais altas e explorar sistemas imunológicos enfraquecidos. Então, o que que eles falam? Aumento da temperatura global. Tem que pensar também no lado de países tropicais, né? Como o Brasil aqui, alta temperatura e pessoas com sistema imunológico mais enfraquecido são mais vulneráveis para esse fungo se ele vir também para a nossa região aqui. Vamos olhar algumas notícias aqui no X, tá? Sobre esse fato, essa notícia, e vamos depois terminar de ler aqui o resto dessa matéria que explica um pouco melhor sobre esse fungo, tá? E como ele se prolifera e também quais partes do corpo que ele ataca. Aqui no X tem algumas informações, tá? Que já está rolando. Por exemplo, ó, novo caso do vírus que se espalhou anteriormente pela América do Sul foram relatados na Europa. Especialistas alertam para seus efeitos perigosos, incluindo meningite. A Europa pode estar em um risco de epidemia. Tem mais algumas pessoas que compartilharam algumas informações, tá? Ó, é real e mortal e está flutuando no ar ao nosso redor. Um novo estudo alerta para um fungo chamado Aspergillus fumigatus, que está se espalhando silenciosamente pelo planeta e pode infectar milhões de pessoas até o final deste século. Ele cresce em composto, sujeira e até mesmo dentro de reatores nucleares. Ele adora calor, especialmente 98,6 Fahrenheit, que seria a temperatura americana lá, né? Que seria em torno de 37 graus, se eu não me engano. A temperatura do seu corpo. Uma vez que você o inala, ele pode ficar escondido ou atacar seus pulmões. Se você tem asma, fibrose cística ou um sistema imunológico fraco, ele pode se tornar uma infecção mortal chamada aspergilose invasiva. Em alguns casos, mata metade das pessoas que contraem. Atualmente, ele já causa até 3 milhões de infecções e 300 mil mortes por ano. Então, assim, é algo sério que ainda está pouco comentado pela mídia, né? E ele pode se proliferar e se tornar uma nova pandemia também. Tem mais algumas notícias aqui no X. Eu vou mostrar um vídeo para vocês também sobre esse fungo. E vamos voltar para ler também o artigo na íntegra lá. O fungo mortal é capaz de exterminar milhões e se aproxima da Rússia e da Europa. Cientistas soam um alarme. O fungo Aspergillus afeta o trato respiratório e pode matar até 9 milhões de pessoas. Então, assim, está acontecendo nesse momento. Ele lembra muito o aspecto que a gente teve da PAN anterior, que aconteceu em 2020, 2021, que começou silenciosa quando viu que tinha se espalhado no mundo todo, tá? Então vale a pena ficar atento e ver o que está acontecendo aqui nas próximas notícias também. Aqui ele mostra um vídeo, tá? De como esse fungo ele está se espalhando no planeta e também como ele ataca o sistema do corpo. Depois eu vou ler a notícia aqui na íntegra para vocês, para especificar um pouco melhor, tá? Essas informações também, a gente ficar um pouco mais claro para a gente. Então aqui ele está falando, tá? Que esse fungo ele vem se espalhando por algumas regiões, principalmente pela Europa,
em temperaturas altas e ele pode deixar milhões de pessoas em risco. Pessoas que contêm asma, sistemas imunológicos debilitados, causa infecções pulmonares. E ele é muito contagioso. Então, assim, é um alto risco, tá rolando aí e temos que ficar atento, tá? Principalmente em eventos com aglomerações, enfim, se isso começar a se espalhar um pouco mais. Trazendo um pouco mais da notícia aqui na íntegra para vocês, tá? O que que ele fala? O aumento das temperaturas alimenta o crescimento dos fungos, né? Então, esse é um dos principais fatores que pode intensificar a proliferação desse fungo, que se chama as mudanças climáticas. Então, aqui ele fala que outras informações interessantes sobre esse patógeno, tá? Que ele se alimenta e ele consegue proliferar em uma temperatura interna do corpo de em torno de 37 graus, que é basicamente a nossa temperatura normal, né, do corpo. E ele tem uma capacidade de sobrevivência que é tão extrema que fungos do mesmo grupo já foram encontrados em zonas radioativas como Chernobyl. Para vocês terem uma noção, tá? Esse mesmo fungo já foi encontrado até mesmo em Chernobyl e ele tem uma alta adaptabilidade. Então, assim, é um risco eminente que está aí, está rolando, tem que ficar atento, tá? Porque pode vir a surgir um novo problema a nível global. E como ele ataca o corpo, ele mostra aqui basicamente o que ele ataca de aspectos do corpo, seria principalmente a região do pulmão. Quem tem problemas de asma, problemas pulmonares, pode estar correndo grande risco em contrair esse vírus, né? E os cientistas alertam para a trajetória atual, que é o aquecimento global, alimentada pela dependência contínua de combustíveis fósseis, pode permitir que o Aspergillus fumigatus se espalhe para 77% das regiões do planeta. Somente na Europa, até 9 milhões de indivíduos podem estar sob o risco de infecção nesse período. Então, ó, é muita gente, é um risco muito alto. Vamos ficar atento às próximas notícias, vamos acompanhar, tá? Apesar deles falarem assim que é um vírus que pode se espalhar até 2100 em um grande número de pessoas, conforme aumenta a temperatura do planeta e conforme vai surgindo novos dados, a gente pode ter um boom de casos muito rápido, estilo o C19 que aconteceu aí também. Então vale a pena ficar atento e acompanhar todas as notícias também referente a esse fungo, tá? Que já está se espalhando na Europa, Estados Unidos, Reino Unido está em alerta, emitiu agora uma notícia oficial sobre isso também. No Brasil, eu vi poucos portais falando sobre isso ainda. Tomara que não chegue para cá, porque a nossa temperatura ela é alta e pode ser um boom para proliferar esse tipo de coisa, né? Então vamos ficar atento. Peço que se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo, tá bom? Obrigado e até mais.